diz assim, o tópico da mensagem é a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Amém? Amém. Que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, rogando a eles como um preso no Senhor, que era assim que eles se consideravam, um prisioneiro de Cristo. Porque quando a gente é prisioneiro, irmãos, a gente é obrigado a obedecer às ordens de quem nos prendeu. Porque se a gente não obedecer, a gente vai sofrer a consequência. Não é? A gente vai sofrer a consequência. Né? E o apóstolo Paulo, ele se dizia que ele era preso do Senhor. Por quê? Porque ele dizia que ele não mandava mais na vida dele. Ele não mandava mais na vida dele. Quem mandava na vida dele era Cristo. E olha que o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito carrasca, muito má. Era assassino da igreja, matava os cristãos, perseguia os cristãos, colaborava para que os cristãos fossem colocados em arena para morrer, devorados pelos leões. Esse era o perfil dele quando ele ainda era Saulo, quando ele ainda era uma pessoa sem o Espírito de Deus na vida dele. Mas por aí a gente tira que Deus pode mudar o ser humano. Quando a gente dá lugar para o Espírito dele, Deus tem poder de mudar o ser humano. E a maior prova é esse homem que se chamava Saulo de Tarso, e quando teve encontro com Jesus, verdadeiramente a vida dele mudou. Até o nome dele mudou, de Saulo para Paulo. E assim que Jesus faz. O Senhor faz ainda assim. O Senhor muda como ele chamava para nós antes. Uma pessoa má, uma pessoa que fazia as coisas erradas. Agora o Senhor vai fazer com que a gente seja chamado por outro nome. Mas preciso que a gente se entregue de corpo e alma para Ele, e dando lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a cumprir isso aqui. Quando ele pediu, rogo-vos que vocês, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andes como digno da vocação que fosse chamado. Sabe o que significa isso? Que a gente precisa se esforçar para andar como homem e mulher de Deus, irmãos. Como homem e mulher de Deus, deixando o Senhor Jesus governar a nossa vida, o Espírito Santo governar a nossa vida como Ele quer governar, para Ele mudar a nossa vida para melhor, irmãos. Porque existe o Espírito Santo e existe o Espírito imundo. O Espírito Santo que muda a nossa vida para melhor. O Espírito imundo é que a gente vá de mal a pior. De mal a pior. E ele fala aqui que é para a gente aprender a suportar uns aos outros. Suportar. Para que nós possamos ter paz uns com os outros.
Para a gente ter paz, a gente precisa suportar uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? É simplesmente a gente aprender a se respeitar. Respeitar, a gente se respeitar uns aos outros. Olhar, a gente olhar no outro, irmãos, que nós temos nossas limitações, que nós podemos falhar, nós podemos errar, mas é como foi a música que nós cantamos agora há pouco, Senhor Jesus, se a gente cairmos, o Senhor está lá para nos levantar. Lógico que não é bom a gente viver caindo, porque se Jesus voltar e a gente estiver caído, a gente vai ficar. Mas se a gente tropeçar na caminhada, irmão, não fique caído. Se a gente caiu e o Senhor não deixou o diabo levar a nossa vida, é porque Ele ainda quer usar a tua vida ainda. Ele ainda quer usar você nesse mundo, nessa terra. Não importa aquilo que você fez na tua vida um dia. Você está diante de uma palavra de um homem, como eu falei, era assassino da igreja. E quando ele chegou para se apresentar para os discípulos ficaram com medo dele. De tão péssimo que ele era. Mas quando ele teve um encontro com Jesus e foi cheio do Espírito Santo, a vida dele mudou. E é o Espírito Santo que botou essa palavra na boca dele, para ele levar para a igreja em Efésios, que hoje fala com a gente aqui na igreja esconderijo do Altíssimo. Para a gente ser desse jeito aqui, irmãos, para que o Senhor venha mudar a nossa vida, para que a gente encontrar paz com a gente mesmo e com o nosso próximo também. Amém? E que Deus fale mais contigo nesse lugar, em nome do Senhor.